E o melhor de tudo, tem um aplicativo para Android e iOS. É só você baixar. Ou, se preferir, acesse portaldafeira.com.br. Horas 47 minutos, programa Silvério Silva de Férias, aqui pela Sociedade News FM 102.1. Estamos ao vivo também nas redes sociais. Participe com a gente através do 998297070, é o nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de áudio ou texto, ou se preferir até de vídeo, certo? Participe do nosso programa para Nordeste Irrigação, máquinas e energia sustentável, sempre oferecendo as melhores soluções no campo e na cidade. Nordeste, mais que irrigação, Presidente Dutra e Avenida de Contorno. Também para Colégio Santo Antônio, ensino que traz resultados, matrículas abertas da educação infantil ao ensino médio, 3211-2999. Para Puríssimo Suínos, a gente já sabe o que é bom, experimente os produtos da Puríssimo Suíno, excelência em qualidade, uma empresa do grupo Balbino Santana, 10h48. Vamos saber se ele trouxe suco de laranja ou um café 2 de julho. Vamos saber. Tá na hora do comentarista político aqui no nosso programa. Tá na hora de Humberto Cedrais, 10h48. Programa Silvério Silva, Política e Gestão, com o melhor e mais atualizado comentarista político da Bahia, jornalista Humberto Cedrais. Oferecimento, Jornal Folha do Estado, cedinho nas bancas. Assinaturas 3321-8181. Bom dia, Humberto. Bom dia, Segundinho, bom dia, Paulo, Danilo Pastor, Clóvis Estrela, Mai Ira e a todos vocês, queridos amigos, ouvintes do programa Silvério Silva, de férias ainda. E, portanto, a gente fica com uma responsabilidade maior, porque não encontra aqui aquilo que a gente sempre espera encontrar. A voz do equilíbrio e da experiência para nos conduzir também. Como eu estou na metade do caminho de Silvério, aí eu... Na metade de que caminho? Na metade de que caminho? Da experiência de Silvério. Tá, aí eu me sinto com essa responsabilidade. É verdade que você se encontrar no aeroporto, ele está indo para os Estados Unidos ou não? Para entrar legalmente, tudo bem, não tem problema. Não pode ir ilegalmente. E sobre isso é que vamos tratar aqui agora. Vamos lá. Quando fizemos um comentário aqui no último domingo, falamos de questões gerais, também viajamos para os Estados Unidos, já que no dia seguinte, dia 20, seria a posse de Donald Trump. Pois é, Trump é aquilo que se esperava que fosse. É destemperado, arrogante, próprio de um grupo de americanos que acham que são a supremacia, por isso direitista consagrado como uma pessoa radical. Mas eu vou tirar de lado esse negócio de direita e esquerda, porque não pertenço a nenhum dos dois lados. A minha formação política é como liberal, e liberal econômico, mas direcionado assim. Acho que a tutela do Estado não é bom para a economia. Acho que o Estado não tem que ser provedor de empresas, mantendo, porque o que a gente vê são prejuízos na maioria delas, porque são empregos dados a quem não merece para a direção dessas empresas estatais, isso no mundo inteiro, isso não é um mal do Brasil. Eu respeito aqui a opinião dos ouvintes, não estou aqui fazendo comentários para achar que eu sou a verdade absoluta, longe de mim de pensar numa coisa dessa. E tampouco estou preocupado se eu vou agradar ou desagradar, porque minha opinião é a minha opinião. As pessoas não adiantam ficar chateadas comigo, porque as pessoas na minha idade, com o que já se passou na vida, já tem ideia formada de muita coisa, embora a gente evolua, e eu sou evolutivo também, como deve ser todas as pessoas. Então as pessoas não adiantam querer me taxar quando é de sua conveniência, me chamar de esquerdista ou de direitista, porque isso a mim não incomoda, porque eu não sou nenhuma das duas coisas. Mas vamos lá, Trump, olha aí, vai ser alento para alguns, Trump pegar os imigrantes ilegais e fazer retornar à sua terra,
Está certo, porque está cumprindo a lei americana e de todos os países. Você não pode invadir um outro país sem obedecer os ditames daquele país para te receber lá como turista, como um refugiado político e daí por diante, porque é a mesma coisa de alguém pular o muro de tua casa e achar que deve entrar até a cozinha, comer o que quer, fazer o que quer e vai embora. Não pode. Sob esse ponto de vista, Trump está certo. Agora vamos lá, sob o ponto de vista humanista, ele exagera. Mas, segundo ele, cansado pela invasão permanente e pela facilidade mexicana de deixar que todo mundo passe. Talvez não até, filtra. Humberto, para servir de exemplo para outros, não repetir o mesmo erro, né? A questão da algema nos pés, na barriga, nos braços, talvez para impactar as pessoas, né? Impactar, isso é cruel, mas olhe bem, o tratamento que é dado lá, porque a concepção é que são invasores do país, por isso não merece o respeito deles, mais ou menos assim. Como eles não conhecem, porque não passaram numa triagem para saber o conceito das pessoas, a vida pregressa dessas pessoas, pode ser um marginal ou não pode? Pode. Pode ser um serial killer? Pode. Ou a grande maioria são trabalhadores que não têm em seus países oportunidades e que, por isso, procuram num outro país mais rico para que possa fazer reservas para ajudar a família que fica. Ninguém sai da sua terra com vontade ou amor por outra nação. Não sai. Sai para fazer isso. É que Trump exagera, que deve lembrar que a atual mulher dele, eu não lembro das outras, mas a atual mulher dele, ela é uma imigrante. Ela não é americana, nascida nos Estados Unidos. Não é. Pois bem, podia relativizar a forma como fala e poderia fazer o que tem que ser feito, que é a extradição dessas pessoas. Quando o Trump faz isso, é para dizer o que eu prometi na campanha, para que o americano nato votasse em mim, para eu salvaguardar os seus empregos, fosse bom. Aquela bispa que falou, de uma inteligência em comum, ouviu o que tinha que ser dito a Trump e ele teve que ouvir porque estava num ambiente que ele não podia dar um murro na mesa, como normalmente faz, com as palavras até. O que acontece é que mostrou uma realidade que ele tem que compreender. Os Estados Unidos foram construídos, eles não eram uma nação como é hoje. Eles foram imigrantes de todos os países, especialmente da Escócia, da Inglaterra, do mundo inteiro, que construíram essa nação forte que são os Estados Unidos. Então, esse legado histórico que tem os imigrantes que contribuíram para fazer a América, tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. E por isso, se faz o que tem que ser feito, sem a brutalidade do primeiro momento que o Trump fez. Pois bem, as pessoas têm que respeitar os outros países. Sabe por quê? Porque senão vira uma bagunça. Porque o planejamento estratégico de uma nação, a economia, sob o ponto de vista do planejamento estratégico, que em todos os países do mundo geralmente se faz em 5 anos, na China são 20 anos, é com base no que está na lei. Se você tem um número enorme de invasão do seu território por pessoas que precisam, que querem trabalhar, e eu preciso dos imigrantes. A Suíça está pagando agora um motorista de qualquer lugar do mundo, porque não tem motorista lá para trabalhar. País pequeno, é verdade, conheço, mas precisa. O americano é quem cuida nos restaurantes, ficam até tarde para a limpeza, porque o americano, se julgando rico, e são, porque é a nação mais poderosa do mundo, é a terceira maior renda per capita, não é o absolutismo do que eu sou poderoso, porque precisa dos outros, eles precisam dessa mão de obra subqualificada ou até desqualificada mesmo. Um cara não quer trocar um pneu nos Estados Unidos. Quem tem um curso superior também não vai querer. Ele quer a vocação que ele tinha e que se consolidou nos bancos da academia, das universidades. Então, ele precisa dessa mão de obra, que é barata para ele,
mas que é significativa para quem manda dinheiro para casa, principalmente da América Central, paupérrima, miserável, as gangues tomando conta, a exceção lá de Bukele, que agiu como naquele momento lá ele achou que devia agir, mas já está se tornando um ditador, porque é assim, tanto direita quanto esquerda, quando você tem líderes absolutos, eles se acham donos do seu país. Ao caso de Maduro, a maior reserva de petróleo do mundo é o da Venezuela. É o maior do mundo, as reservas. Não consegue vender, porque tem bloqueio americano, porque não é um país democrático, tá certo? É um ditador que juntou já suas tropas para vir para as fronteiras do Brasil, porque é o único local onde ele pode passar para a Guiana, para invadir a terra, que há uma disputa já de 200 anos sobre esse equívoco, que tem grandes reservas também, está trabalhando. É dor de cabeça para o Brasil. E o Brasil agora gasta um dinheiro por causa de um ditador para salvaguardar o interesse do território, porque vai passar por aqui da noite para o dia, entendeu? Porque a zona de floresta lá, de rios, impossibilita todo o transporte pesado de tanques, que é o que ele precisa para usar. Uma área enorme, parece que 2 milhões de quilômetros quadrados, não menos. Mas que petróleo, é petróleo, mais até do que na região petrolífera lá da Venezuela. É um gasto para o Brasil por ter um vizinho perigoso, como um sujeito desse que não respeita nada. E aí eu chamei isso para mostrar o que são os Estados Unidos. Trump disse, aqui, quem nasce aqui, não sendo filho de americano, não é americano. Um juiz de primeira instância, é um juiz de feira, tomou uma decisão contra o presidente da República, que pela lei aqui você não tem extensão. Lá tem, porque o Estado tem essa condição. Derrubou imediatamente no dia seguinte. Isso é uma inconstitucionalidade, não tem juiz ou ministro que se arvore a achar consistência minimamente para derrubar. Está parado, ele recorreu. Tudo que ele falou ali, galhofa. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele pode indicar tudo o que ele quer, passando pela Suprema Corte, pelas leis estaduais dos Estados americanos, que são unidos. Mas não tem, sob o ponto de vista da legalidade da vida naquele Estado, não é só como é no Brasil, depender exclusivamente do Supremo Tribunal. E só para questões, e o daqui se arvora para outras coisas, por culpa dos deputados, não se submetem. Então, quando ele falou, eu estava falando em casa, com os meninos, com a mulher, dizendo disso. Tudo que faz isso aí é conversa fiada para meter medo. Simples assim. Ele não pode abandonar Israel, porque aquilo lá vira um barril de pólvora, e a guerra mundial não é quando começa com a Ucrânia e a invasão covarde da Rússia, não. É ali no Oriente Médio é que será o cerne, se houver, e pode haver, de uma terceira guerra mundial. Ali é um barril de pólvora, por causa do petróleo, por causa das rotas marítimas, do transporte, e aí a grande briga não é só porque vende e compra na China, não. É a expansão da China para ficar mais perto de todo lugar do mundo onde haja o consumo, que é a nova rota da seda. E o medo de Trump é os navios passarem ali pela Groenlândia, porque está derretendo o gelo. Está derretendo uma situação onde ele não quer mais contribuir para preservar o clima. Então, tudo que ele quer ali, não vai poder fazer. Não vai poder fazer. Então todo mundo tem a tranquilidade, porque quem é apaixonado, o que eu vejo nas redes sociais, as pessoas dizendo, Lula agora vai botar para arrombar no Brasil, toma aí, como se estivesse ferindo Lula. Está ferindo a soberania nacional, a economia nacional, quando diz assim, aí não vai deixar de importar do Brasil. O Brasil exporta para outro país. Afinal, o Brasil hoje está num grupo, no BRICS, que tem a China com 1,5 bilhão de habitantes, já passou a Índia com 1,5 bilhão, já passou a China que tem 1,4 bilhão, não é? Aí você tem a Indonésia com 300 e tantos milhões, quase do tanto dos Estados Unidos, tem o Brasil, são mercados fenomenais sob o ponto de vista do consumo e que por isso precisa importar alimentos, que é a grande commodity do Brasil. O Brasil, no ano passado,
teve uma produção de 300 milhões de toneladas de produção agrícola. Para esse ano se presume para 320 milhões. Então temos demais. O que não temos é sírio para guardar, para vender por um preço melhor. A silagem do Brasil hoje chega a 210 milhões de toneladas para armazenar o que sobra da produção. Precisa de 300 milhões, só faz 7 milhões por ano. Então, quer dizer, o Brasil tem que se preparar exatamente para enfrentar esses dissabores e que precisa de investimento externo. Se os Estados Unidos mingua, estende a mão para a China, se fortalece com a Índia. A gente pode viver sem comprar o que os Estados Unidos mandam para a gente, pode ter certeza disso. Agora a gente precisa vender e por isso precisa comprar alguma coisa, mesmo que seja quinquilharias, que é o que é grande produtor ainda a China para mandar para aqui. No mais de a gente ter paciência, torcer para a nossa pátria e quando ou presidente nosso ou presidente de qualquer país que tira os nossos interesses. Procurar dizer que Milei é bom, Milei é um maluco também. Ou dúvida, precisa ser um psiquiatra para dar um atestado de que Milei não tem juízo e que Trump com aquela cara de mal, pensando que todo mundo é criancinha, que se faz medo com um grito ou com um murro na mesa, é possível que se controle o mundo assim. Ele vai baixar a bola porque a própria conjuntura, que os próprios Estados Unidos contribuíram para acontecer, se tornando delegado delegacia e deixar a bandidagem que pode sair de lá de dentro, de outro país como Putin, para criar o caos na conjuntura mundial. Aí foram os comentários de Humberto Cedrais, que voltará ao programa no próximo domingo. Humberto, um grande abraço para você e até domingo que vem. Um abraço. Eu acredito que já com a volta de SS. Ah, rapaz, aí eu venho acredito pra que aqui, ele disse que só não disse que dia, né? Ah, aí estamos perdidos, porque o ano passado chegou em março. Um abraço a todos. Valeu aí os comentários do cientista político, jornalista Humberto Cedrais. Vamos agora ao intervalo comercial. Na volta, Paulo, você tem uma entrevista, né, Paulo? Exatamente. Na volta, uma entrevista com a médica veterinária Giliane Rosado. Ok, vamos ao intervalo.